Vídeo novo no Matemática Leve, seguindo os conteúdos aleatórios de férias, mas não menos importantes, hoje veremos as funções hiperbólicas. Funções hiperbólicas. Hoje verificaremos a definição das funções hiperbólicas, de onde elas surgem, né? O cosseno hiperbólico, o seno hiperbólico, a tangente hiperbólica. Alguns alunos já acharam na minha aula que esse H aqui que estava aparecendo era um erro de digitação. Um aluno uma vez me perguntou, prof, o que é aquele coche de X? Muito bem, hoje a gente vai ver a definição do coche, do sene e da tang, né? Vamos lá. Bom, para a gente aprender de onde veio as funções hiperbólicas, vamos lembrar de onde vêm as trigonométricas originais. As trigonométricas surgem a partir do círculo trigonométrico, tá aqui ó, a equação da circunferência, uma circunferência cujo raio é 1, né? E para qualquer ponto sobre a circunferência, eu marquei aqui um ponto P qualquer, as coordenadas x e y do ponto P, o x é o cosseno do ângulo ali desse segmento, e o y é o seno desse segmento. Então, para qualquer ponto P sobre a circunferência, as suas coordenadas vão ser cosseno de θ, seno de θ. Isso para as trigonométricas. Tem um vídeo aqui no Matemática Leve dando maiores explicações a respeito das funções trigonométricas. As funções hiperbólicas, por sua vez, surgem a partir de uma hipérbole. Uma hipérbole cujo o eixo real é 1. Se vocês olharem aqui, ó, a distância da origem aqui até o vértice da minha hipérbole é 1, ó, tanto para a esquerda quanto para a direita. Se vocês lembrarem da equação geral de uma hipérbole, cata lá no teu material quando tu estudou geometria analítica. Tu tem lá, ó, é x menos o x do centro ao quadrado, y menos o y do centro ao quadrado, isso aqui sobre A, isso aqui sobre B, ao quadrado, igual a 1. Muito bem. A nossa hipérbole em questão tem esse A e esse B iguais a 1, e as coordenadas do centro são a origem do nosso sistema. Muito bem. As funções hiperbólicas surgem como coordenadas sobre a curva hiperbólica. No momento em que eu traço um segmento de reta, e aqui eu tracei ó, o segmento da origem até aqui, esse ponto que eu chamei de M, esse segmento aqui ó, fez um ângulo que eu chamei de θ. Muito bem. As coordenadas do ponto M, que está sobre a nossa hipérbole, são x e y. X, essa distância aqui, adivinha quem é? É o cosseno hiperbólico de θ. E o y, que é essa altura aqui, é o seno hiperbólico de θ. Então, significa que para qualquer ponto sobre a minha hipérbole, as suas coordenadas vão ser cosseno hiperbólico do ângulo do segmento até a origem, seno hiperbólico deste ângulo. Por exemplo, se eu fizesse aqui outro segmento, vou fazer outro aqui, ó, aqui. Esse segmento está fazendo um ângulo, o ângulo é esse agora, vou chamar esse ângulo de alfa, certo? Aqui eu tenho que chamar um ponto P. Ora, as coordenadas desse ponto P, ou seja, o x e o y desse ponto P, quem serão? Ora, o x, que é essa distância da origem até aqui, vai ser o cosseno hiperbólico de alfa, que é esse ângulo aqui. E o y, é essa alturinha aqui, ó, vai ser o seno hiperbólico de alfa. E a tangente hiperbólica, qual o conceito? Muito bem, se vocês observarem aqui, o gráfico é o mesmo anterior, tá aqui o pontinho M e o ângulo θ. Eu dei um zoom nessa região para ficar melhor de vocês todos enxergarem aí via EAD. Muito bem, eu tenho aqui o ângulo θ, o pontinho M, cujas coordenadas x e y do ponto M são o cosseno de θ e o seno de θ. Ora, a tangente, o conceito de tangente é uma coisa que tangencia a outra, ela encosta na outra. Então, a minha reta tangente é uma reta que encosta, e encosta aonde? Encosta no vértice da nossa hipérbole. Então, a minha reta tangente, eu vou chamar de T, é essa retinha aqui, ó. E a tangente de θ nada mais é, tangente hiperbólica de θ, do que o valor dessa altura para esse segmento que faz ângulo θ.
Como não é possível, né, o tempo é curtinho, não dá tempo da gente revisar a definição de todas as funções, eu fiz o gráfico das 6 funções hiperbólicas para todo mundo enxergar. Aqui em verde está o cosseno hiperbólico, em vermelho aqui está a secante hiperbólica, em azulzinho aqui, ó, parece a função x cubo, né? Tá o seno hiperbólico de x. Em laranja tá a função tangente hiperbólica. Percebe que eu tenho uma assíntota horizontal aqui, ó, em 1 e outra em -1 para a tangente hiperbólica. Assim como eu tenho uma assíntota horizontal em 1 e em -1 também para a cotangente hiperbólica. A cossecante está aqui em rosa e eu tenho uma assíntota vertical, né, para cossecante. A assíntota é o próprio eixo Y. Pessoal, a função cosseno hiperbólico, muitos alunos tendem a confundi-la com a curva parabólica, com as parábolas, mas a função cosseno hiperbólico não possui a mesma simetria que a parábola possui. A parábola tem foco, diretriz, né? A função cosseno hiperbólico não tem todas as simetrias, ela é simétrica, ela é uma função par, né? Simétrica em relação ao eixo Y, mas ela não tem o foco como a parábola tem. Por que eu estou chamando a atenção disso? Porque é comum se utilizar a função cosseno hiperbólico para representar cadeias de fios. Quando eu tenho, por exemplo, um fio pendurado no poste, o peso do fio fica mais acentuado no meio do fio, e aí faz o que a gente chama de curva catenária, que é uma cadeia em latim. Então, se utiliza a função cosseno hiperbólico justamente para representar esse tipo de problema, de modelar esse tipo de problema. Outros problemas comuns que as funções hiperbólicas aparecem são as funções, os movimentos vibratórios, são alguns movimentos em que a energia mecânica é gradualmente absorvida pelo ambiente. Se vocês observarem, ó, olha aqui a secante hiperbólica, ó, ela some com o tempo. Então, todas elas a tangente, ela tem a assíntota, né? Então, normalmente se utiliza esse tipo de função para movimentos em que a energia mecânica vai reduzindo. As funções hiperbólicas admitem a maioria das identidades das funções trigonométricas. A gente consegue ter uma relação entre as identidades das funções trigonométricas e das funções hiperbólicas. Eu não relatei aqui, tu pesquisa em qualquer bibliografia, tu encontras. Eu chamei atenção aqui para a derivada e para a integral mais comum que aparece das funções hiperbólicas. Evidentemente que nas tabelas vocês vão encontrar a integral e a derivada de todas as funções, mas a mais comum e que os alunos mais efetuam um erro é a derivada e a integral do seno e do cosseno. Por quê? Porque o sinal não muda, ó. Derivada de cosseno hiperbólico de x é seno hiperbólico de x. Derivada de seno hiperbólico de x é cosseno hiperbólico de x. Tá vendo? Nas trigonométricas, derivada de cosseno é menos seno e nas hiperbólicas não, o sinal não muda. O mesmo para integral, que é a antiderivada. Ó. Integral de seno hiperbólico é cosseno hiperbólico e integral de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Para te mostrar isso, eu relembrei aqui, ó, do nosso último post, o formato, a forma exponencial das funções seno e cosseno hiperbólico. Para te mostrar, vamos fazer a derivada. Vou fazer a derivada em relação a x do seno hiperbólico. A derivar aqui é o mesmo que derivar aqui. Então, aqui, ó, a derivada dessa expressão, um meio é constante, permanece multiplicando. E eu tenho que derivar e na x, derivada de e na coisa, vezes a coisa derivada. A derivada dessa coisa, 1. Menos, derivada de e na menos x. De novo, derivada de e na coisa, vezes a coisa derivada. E essa coisa derivada aqui é menos 1, então aqui vai ficar mais. Observa que a derivada de seno hiperbólico de x, nós encontramos 1 meio de e na x mais e na menos x. Percebe? Não é o cosseno? Então, isso aqui é cosseno hiperbólico de x. Então, a derivada de seno é cosseno hiperbólico, sim, senhor. E tu encontra as demais fórmulas para as derivadas e para as integrais das outras funções hiperbólicas nos livros de cálculo aí que tu deves utilizar na tua universidade. E esta foi uma revisão rápida da definição das funções hiperbólicas. Semana que vem tem mais. Agora eu fui. Beijos meus e do caboclo.